Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Eu espero, eu anseio, eu tenho fé que essa mensagem vai encontrar o coração de vocês como a terra fértil, né? E o semeador vai passar, vai jogar a semente e ela vai germinar e as circunstâncias não vão fazer com que ela saia dali do lugar e vai dar uma bela árvore e dar belos frutos, né? Eu tenho certeza disso. Hoje eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo, né? É, eu confesso que não era sobre esse assunto que eu ia gravar hoje, esse áudio. A madrugada inteira no meu trabalho, hoje é dia 28 de março de 2026, às 8h27 da manhã. Essa madrugada eu estava pensando sobre outro assunto, meditando sobre outro assunto, e esse assunto era religiosidade. Só que enquanto eu meditava sobre esse assunto, a parte bíblica, os meus relacionamentos com pessoas religiosas, isso começou a trazer um confronto muito grande dentro do meu coração. E eu percebi que estava dando um fruto que não era muito legal. E eu comecei a entrar naquele confronto, né? Naquela guerra entre carne e espírito, que essa guerra é no cenário da nossa mente, né? Então eu descansei meu coração, fiquei em paz. Falei, Senhor, eu não vou me aprofundar nesse assunto. E o Espírito Santo me falou, acalma o seu coração, fica tranquilo. Fala sobre a parábola do filho pródigo, né? E eu senti paz no meu coração naquele momento, né? Quem sabe lá na frente eu grave um vídeo, grave um áudio falando sobre essa questão da religiosidade contra a graça, né? Vamos dizer assim. A parábola do filho pródigo, né? Desde criança, quando eu era criança, eu congregava numa igreja. Nossa, que igreja acolhedora, que igreja maravilhosa, que igreja top. Que era a Igreja Bíblica Congregacional. Toda a liderança daquela igreja, todas as pessoas, era o amor ali de Cristo puro e genuíno ali. Tem uma tia minha ela não é só minha tia, ela é minha mãe, eu gosto muito dela, eu amo muito ela, que é a minha tia Esther. Ela sempre foi uma das membros dessa igreja, e ela sempre nos convidou para lá, né? Sempre quando eu lembro dessa igreja, eu lembro dela. Ela era a cara dessa igreja, né? No servir, em tudo, né? Então, é, nessa igreja tinha as escolas bíblicas dominicais, tinha a EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, então nós aprendíamos muito. Então, eu sou filho de pastor também, então meu pai desde criança sempre estava me ensinando ali a palavra, então eu sempre estava familiarizado com a história do filho pródigo, né? A gente via histórias, louvores, então a gente estava sempre familiarizado com aquilo. Só que quando nós somos crianças, né? Igual o apóstolo Paulo fala, quando você é criança, você fazia coisas de criança. Então o que a criança faz? Ela repete o que ela vê, ela, né, ela não consegue formular ali um raciocínio com base naquilo, né? Ela não consegue se aprofundar. Ela só repete e ela grava, repete, né? Então, eu estava meditando esses dias que eu estou lendo os evangelhos novamente, né? Quando eu cheguei na parábola do filho pródigo, eu comecei a ver uma ótica completamente diferente. Eu falei, meu Deus, que impressionante, né? Eu percebi que na parábola, né, Jesus estava nos convidando a entender, a ver não só a parábola, mas todas as coisas na ótica de todos os envolvidos, né? Na ótica de todos os envolvidos. Então, quando eu comecei a ver tudo na ótica dos envolvidos, eu me colocando, né? Vocês vão ver eu nos próximos áudios, vocês vão começar a entender a minha característica espiritual. Eu gosto de me colocar na situação, eu gosto de viver aquilo, de entrar naquela história, né?
de, de entrar mesmo, estar lá. E me colocar mesmo na posição de eu ser o filho mais velho, imaginando o filho pródigo chegando, imaginando o que aquilo estava gerando no meu coração na hora. Parece louco isso, né? É porque quando a gente entende a fé que toma posse, trazer existência o que não existe, quando a gente entende tudo isso, a nossa mente, a nossa fé transcende, a nossa mente se renova, se transforma, né? E nós damos muita oportunidade para que o Espírito Santo trabalhe de diversas maneiras no nosso coração. Isso é maravilhoso. Eu convido todos a pensar dessa maneira. Então, o filho pródigo, o que é um filho pródigo? O filho pródigo é um filho que queria usufruir da herança sem o pai. Resumindo, é isso. Aí na história diz que ele pegou o dinheiro, a herança, e ele usou esse dinheiro com prostitutas, com... Então, por que ele queria usufruir da herança sem o pai? Porque os lugares que ele iria, o pai não poderia estar, né? O pai não poderia estar. Então, é muito interessante porque nós vemos pessoas no nosso dia a dia que às vezes também estão buscando a Deus, buscando Jesus, a fim de somente bens materiais, mas não é que ele tem um pensamento maldoso de eu só quero dinheiro. Não, às vezes ele só crê no Deus provedor, entende? E quando ele tem essa provisão, ele fala: agora eu vou usufruir disso. Só que como ele não tem o coração transformado através da graça de Jesus, ele fala: agora eu vou usufruir desse dinheiro. Aí ele vai usufruir sem o pai, né? Então, esse é o amor ao dinheiro, né? Esse é o amor ao dinheiro. É, é isso que, que, que cega as pessoas. Eu acredito que é essa palavra, essa colocação, né? Que cega as pessoas. Quando a gente crê na provisão divinal, ela é diferente, né? A provisão divina, ela é diferente. Nós, como herdeiros, nós somos administradores desse dinheiro, dessa provisão que ela é infinita. Então nós somos administradores. Então, mesmo sabendo que é infinita, nós administramos ela. Nós não gastamos demasiadamente assim com qualquer coisa, fazendo qualquer coisa. Nós queremos fazer a obra de Deus, não é? Nós queremos fazer a obra de Deus. Mas só que quando a pessoa não está com o coração voltado a isso, ela acaba se desviando por conta do dinheiro, né? E isso é muito triste. Só que no decorrer da história a gente vê que o filho pródigo ele volta e o pai fica muito feliz. E a atitude muito interessante do pai é: o filho retorna a casa e o pai fica muito feliz. O pai fica muito feliz com o retorno dele para casa. O pai dele. Eu não vou me aprofundar tanto na história, em alguns detalhes, né? Eu vou falar só os detalhes que é importante para a nossa mensagem. Então, o filho volta para casa e o pai fica extremamente feliz, né? E a partir do momento que o pai aceita o filho novamente, ele é inserido novamente naquela herança. Olha, olha que interessante. E o pai, ele, ele meio que dá outra face pro filho, né? Ele faz assim, através do ato dele, né? Através do ato, ele faz assim. Não é porque você pegou a herança e foi embora que eu preciso ser mal com você agora. Não é? O pai continua sendo bondoso. Porque no coração dele tem bondade, tem paz, tem amor. Ele não consegue retribuir com outra coisa a não ser amor.
O nosso Pai Celestial, Jesus, mesmo que nós pegamos a nossa parte e saímos, eu não convido ninguém a fazer isso, mas mesmo que isso aconteça, quando você voltar, o Pai não vai te castigar, não vai ser grosseiro com você, não vai, né? Se eu posso usar essas palavras para a gente ilustrar. Porque ele não é isso. Ele é amor, então ele sempre vai agir em amor. Entende? Ele sempre vai agir em amor. Então o pai, a figura desse pai piedoso, né, que nessa história ele representa Jesus, ele não tem como ele retribuir com o mal. Não tem como. Se ele é o bem, ele vai fazer o bem sempre, independente do que você fizer. O que ele sabe fazer é o bem. Ele é o amor, né? E isso é muito interessante, isso enche nosso coração de alegria, né? E tem o ponto de vista do filho pródigo. Então imagina o ponto de vista do filho pródigo, né? Ele se sente acolhido novamente, se sente abraçado pelo pai. Essa atitude do pai quebra qualquer barreira, né? Ele se sente aceito novamente. Mas agora a gente tem a visão de uma terceira pessoa, que é o filho mais velho. E o filho mais velho, eu intitulei ele como escravo da obediência a Deus, né? Que ele entra aqui como uma figura de um religioso. Ele fica nervoso, né? Ele fica irado porque o pai preparou um novilho, chamou todas as pessoas da cidade para fazer uma festa. Aí ele fala: pai, mas eu sempre tive aqui do seu lado e quando eu pedi um novilho, você nunca me deu. E né, ele faz aqueles questionamentos: eu sempre tive aqui, sempre tive com você. Aí o pai responde assim: você sempre esteve aqui comigo, você sempre teve tudo que você quisesse. É aí que entra a fé que toma posse. É aí que entra a fé que toma posse, né? O filho mais velho, que ele era escravo da obediência ao pai, ele estava ali e ele não usufruía do que o pai proporcionou a ele não tomava posse daquilo. Ele não tomava posse. Então ele ficava ali. Então hoje o que nós vemos, né? Nós às vezes nos colocamos como filho pródigo e colocamos o pai como Jesus e o filho mais velho, que é o escravo da obediência, às vezes nós não nos vemos como ele. Será? Vamos analisar no nosso dia a dia? Será que a gente não é talvez um pouco ou 100% parecido com ele? Eu vou repetir o versículo que mudou a minha vida, né? Que é Efésios 1:3. Vou repetir novamente para vocês que o Senhor nos abençoe com todas as bênçãos nas regiões celestiais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, o filho estava ali. Ele já foi abençoado pelo Pai. E ele não tomou posse. Ele não tomou posse. Então, às vezes, nós estamos com o Pai, caminhando com Ele, tá tudo ali, está tudo ali. Nós somos herdeiros. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. E ele não tomava posse. E hoje o que eu vejo, né, é porque as pessoas vivem assim. Não tomam posse, não creem no Deus provedor. Mas essa questão de você não crer num Deus provedor, eu entendo. Sabe por quê? Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história pessoal. Eu sou caçula de uma família de um pai pastor, uma mãe e 3 irmãos. Eu sou caçula.
Eu, com 8 anos de idade, perdi o meu pai por um câncer. Uns 6 meses depois, mais ou menos, minha irmã foi diagnosticada com câncer. Minha irmã, graças a Deus, foi curada. Um testemunho maravilhoso. Qualquer dia eu compartilho isso com vocês. E nós vivíamos uma pobreza. Mas depois que meu pai morreu, a gente começou a viver na miséria mesmo. Meu pai era pedreiro, ele estava terminando de construir a nossa casa ainda. Minha mãe trabalhava como diarista, então quando minha irmã ficou doente, minha mãe precisou cuidar da minha irmã e meio que nós ficamos abandonados, eu e meus irmãos. Então, hoje em dia, até é difícil para eu crer num Deus provedor. Um Deus protetor, eu consigo tomar posse disso. Porque durante toda a minha infância, naquela escassez, eu sozinho, Deus me protegeu. Então eu conseguia sentir a provisão dele, entende? Então eu consigo crer hoje num Deus que protege. Eu não tenho medo de nada. Às vezes eu tenho que levar minha filha na creche de manhã e eu saio muito cedo de casa. Eu atravesso, para cortar caminho, eu atravesso pelo cemitério. E até um dia eu tava passando pelo cemitério e eu tava pensando, por que as pessoas têm medo de cemitério, né? E eu fiquei pensando assim, porque alguém um dia falou que o cemitério era um lugar assombrado, alguma coisa do tipo. Aí ao mesmo tempo eu já pensei, quantas coisas na nossa vida nós fomos condicionados a acreditar que é daquele jeito? E qual é as coisas que nós formulamos o pensamento e acreditamos da maneira que nós pensamos, da maneira que Cristo queria que nós pensávamos. Então, quando eu entrei naquele cemitério escuro, 5:30 da manhã, eu acho que se ele tivesse em plena escuridão, seria melhor. Mas só quando tá aquele começo da luz do dia, assim, tá começando a bater aquela luz na arquitetura das covas, assim. Só que eu entrei ali naquele lugar dando glória a Deus, porque a minha imagem não é a imagem que me condicionaram a fazer eu entender. Ali eu pensei, aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar de descanso, aqui é um lugar de reflexão. Talvez todas essas sensações e sentimentos levaram as pessoas, esse sentimento que causou no coração das pessoas, levaram elas a fazer com que esse sentimento fosse um sentimento ruim e atribuíram isso a algo ruim e fizeram do cemitério um lugar de demônios e fantasmas, né? Mas não, tudo vai depender da ótica que você vê as coisas. Então, para mim foi difícil crer num Deus protetor, sim, né? Mas no Deus provedor, já não. Eu estou trabalhando o meu coração para crer num Deus provedor, porque eu sempre vivi numa escassez muito grande na minha vida. E aí, por eu viver numa escassez e por eu não ter uma referência paterna, então para mim é mais difícil. Então eu entendo quando as pessoas não tomam posse. Quando as pessoas não tomam posse. Eu entendo, né? Mas o que nós precisamos fazer? Trabalhar o nosso coração. Então, trabalhar o nosso coração é dificultoso, é trabalhoso, porque o nosso coração ele está condicionado àquilo, ele acredita naquilo, e no nosso coração está todas as nossas memórias, lembranças, e o nosso coração acreditou nisso. Não consegue acessar essa riqueza que nós temos em Cristo, né? Que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Então nós ficamos ali como filho mais velho, escravo da obediência a Deus, né? E a gente não toma posse, e a gente vê um outro irmão prosperar, vê um outro irmão ir e voltar, assim como o filho pródigo. Ele saiu, depois ele voltou melhor do que estava e a gente não consegue tomar posse mesmo assim. E às vezes a gente reclama com Deus
Ah, Senhor, eu sempre estive aqui. Agora esse irmão foi lá embora, voltou, foi pro mundão, voltou e agora ele vem aqui e ele ganha tudo do bom e do melhor, igual a eu, e talvez até melhor do que eu. Eu consigo compartilhar, eu consigo respeitar esse sentimento, né? Mas o que que nós precisamos é um convite para hoje. A gente precisa mudar o nosso coração. Como muda o coração, né? Vamos analisar. Eu vou fazer uma analogia. É, vamos imaginar que o nosso coração é o nosso subconsciente. Eu acredito, isso não tem nenhuma uma propriedade teológica, não tem nada. Isso é o que eu acredito. Eu acredito que o que a Bíblia chama de coração é o nosso subconsciente. Eu creio assim. Eu, né? Quando você vai fazer uma terapia, né, com um psicólogo, um psicanalista, o que que ele faz? Ele acessa o seu subconsciente para fazer com que você mude a maneira de ver as coisas, né? Mais ou menos assim, não é? Então ele vai conversando com você, você vai colocando para fora, a partir do momento que ele vai colocando para fora, você coloca para fora o que está no seu coração. Então, depois que ele começa a captar esses sinais das coisas que estão dentro do seu coração, ele muda isso, faz você digerir de novo isso de uma maneira positiva. Aí depois que o seu coração fica convencido disso, ele devolve através da sua boca a cura. Olha que interessante isso. Então, o que que nós temos que fazer? Trabalhar o nosso coração, nós mesmos, né? Fazendo o quê? Meditando. Por exemplo, você não crê num Deus provedor, você vai pegar todos os versículos bíblicos que diz na obra consumada da cruz o que que nós herdamos financeiramente, vamos dizer assim, né? Mas acho que só esse versículo de Efésios, de todas as bênçãos nas regiões celestiais, ele já abrange muita coisa. É todas as bênçãos, é todas e todas. Então a gente precisa começar a convencer o nosso coração, começar a colocar para fora isso, trabalhar isso, crer, porque quando a gente crê no nosso coração e confessar com a nossa boca, assim como nós confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, quando a gente conseguir convencer o nosso coração de que nós somos herdeiros, que nós administramos essa herança com Cristo, que nós estamos com Cristo nas regiões celestiais, que nós não somos pedintes, nós somos herdeiros. Aí a coisa vai mudar. Mas primeiro precisa mudar isso no nosso coração. Nós precisamos convencer o nosso coração. Porque não adianta eu ter fé se o meu coração não crê. Né? Quando a gente vai confessar Cristo, eu vou repetir, a gente crê com o nosso coração e confessa com a nossa boca. Essa é a ordem. O falar é como criar. Deus criou tudo através do falar. Então, o que nós temos que fazer? Crer no nosso coração e falar, né? E a partir do momento que nós começamos a crer no nosso coração e a gente decretar isso com a nossa boca, aí é onde vai produzir, né? É onde nós vamos ser curados nessa área e a gente vai conseguir tomar posse e nós vamos não ser mais inconformados como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, né? Nós vamos estar com o Pai, usufruir dessa herança junto com o filho pródigo, junto com os nossos irmãos, e vamos todos nos alegrar em Cristo. Não é isso? Então eu deixo essa mensagem hoje para vocês, que essa mensagem ela nos convida a fazer algo. Essa mensagem nos desafia, essa mensagem nos acrescenta fé no nosso coração e
E é um desafio, né? É um desafio. Mas eu creio que, assim como eu consegui, vocês também vão conseguir. Às vezes, no começo dessa posse, nós às vezes vamos começar a mexer um pouco com a herança. Pouco, pouco. Mas você já vai começar a perceber que você consegue administrar bem. Então, quando você começar a pensar, olha, eu já estou administrando. Mesmo que pouco, eu estou administrando bem. Então você percebe que você foi curado. E você só começa a agradecer a Deus. Você começa a agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado. Porque é um desafio, porque é o dever do dever nosso, né? Provérbio 16:1 é um nosso dever transformar o nosso coração, né? Então que nós possamos pedir ajuda ao Espírito Santo nesse processo e que nós possamos através da fé tomar posse e que nós possamos testemunhar isso para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o final de semana de vocês e até a próxima.